Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 2 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Propriedades dos materiais é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, o quê? Reconhecer o uso de diferentes materiais para a construção do quê? De objetos do nosso uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, como flexibilidade, dureza e transparência, e por aí vai. Reconhecer materiais do uso cotidiano, identificando do que são feitos. Alguém lembra da nossa aula passada que nós vimos o quê? Alguns materiais e os brinquedos, do que eles eram feitos. E você aí na sua casa já pesquisou, já viu os brinquedos e os objetos que você tem aí e do que eles são feitos? Anotou no seu caderno? Ah, que legal! Então veja só essa imagem. Então nas imagens abaixo podemos o quê? Observar a diversidade do quê? De materiais, né? Que são feitos objetos que fazem o quê? Que fazem parte da nossa vida cotidiana. Por exemplo, aqui, ó, a escova de dentes, né? Que é feita de plástico. A almofada de tecido, né? O travesseiro. O lápis, que é feito de madeira. Mais, entre outros objetos, né? Que temos o quê? O garfo e a faca, que é feito de metal. O prato, ou ele pode ser tanto de vidro, quanto nós temos o quê? Também de cerâmica. Sem contar o quê? Todos esses outros objetos que se encontram aqui nessas imagens, não é mesmo? E para iniciar, você conhece a história do Pinóquio? Vamos relembrar? Então, o artesão Gepeto construiu o quê? Um boneco de madeira chamado Pinóquio. Para fazer esse boneco, ele utilizou o quê? Materiais como cordas, tintas, tecido, couro. E o que mais será? Já vamos ver. Então, o Pinóquio era um boneco de madeira, que foi criado pelo carpinteiro Gepeto, um velhinho solitário que não tinha família e sonhava o quê? Em ter um filho. Foi então que ele fez um boneco de madeira. O boneco ficou tão perfeito e bonito que recebeu o nome de Pinóquio. E Gepeto desejou que de todo o coração que ele fosse o quê? Seu filho. O filho que ele não teve. À noite, ao ir dormir, pediu para as estrelas que o Pinóquio se tornasse um menino de verdade. Durante a noite, o boneco foi visitado por uma fada, a fada azul. Ela tocou e ele criou vida, mas continuava a ser um boneco de madeira. Por isso, a fada resolveu dar ao boneco o grilo Pepê, que teria o papel de ser o quê? A consciência do Pinóquio. Gepeto ficou muito feliz, cuidava muito bem do seu filho Pinóquio, dava conselhos e orientava sobre o que era certo e o que era errado. Gepeto mandou Pinóquio para a escola, acompanhando pelo seu grilo Pepê. Mas ele não gostava, achava uma perda de tempo. Tanto achava que certa vez, a caminho da escola, ele encontrou a raposa e o gato. Convenceram ele a desviar do caminho da escola e não escutar o grilo Pepê. Pinóquio era inocente, confiava nas pessoas mesmo sem conhecer. Era curioso e tudo que queria saber e tudo perguntava, mas também era o quê? Teimoso, desobediente e muitas vezes
mentiroso. O boneco desobediente seguiu seus novos amigos e acabou encontrando um Stromboli, dono de um teatrinho de marionetes. Ele prometeu transformar o Pinóquio em um artista famoso. Nessa noite, Pinóquio foi o quê? A estrela. Stromboli pensou logo na fortuna que ganharia com o boneco e prendeu em uma jaula ao término do espetáculo. Pinóquio ficou desesperado, mas o grilo esperto conseguiu pedir socorro para a fada, que enviou a borboleta mágica para salvá-lo. Ao se recuperar do susto, Pinóquio deu de cara com a borboleta, que o perguntou onde morava e ele o quê? Mentiu. Disse que não tinha casa. A borboleta perguntou novamente e ele continuou a mentira. A cada mentira, o que acontecia? O seu nariz crescia e crescia. Assim, a mentira foi logo que descoberta pela borboleta, ao ver que seu nariz crescer, né? Pinóquio começou a chorar, pois não queria aquele nariz comprido e feio. A borboleta acabou fazendo um combinado com o boneco, que se ele se comportasse bem, o seu nariz voltaria ao normal. Se não, cresceria mais. Pinóquio prometeu cumprir o combinado. Voltou para casa e também o quê? A frequentar a escola. Tudo andava bem, até que novamente no caminho para a escola encontrou a raposa e o gato, que o convenceram a conhecer uma ilha chamada de Ilha dos Prazeres, um local onde ninguém precisava ir à escola nem trabalhar. Assim disseram seus amigos. Pinóquio nem pensou duas vezes e foi correndo conhecer o quê? A tal ilha. A ilha era repleta de brinquedos super legais e cheia de doces deliciosos. Pinóquio sentiu-se no paraíso. Mas como nada vem fácil e sempre devemos desconfiar das pessoas e lugares diferentes, eis que as orelhas do boneco começaram a crescer. E foram crescendo e crescendo. Pinóquio ficou com medo de se transformar em um burro. Todas as crianças que iam para a ilha acabavam se transformando em burrinhos. E o local estava o quê? Cheio deles. Pinóquio pediu ajuda ao grilo e mais uma vez, ao ser perguntado o que estava fazendo naquele lugar, o que aconteceu? Ele mentiu e seu nariz começou o quê? A crescer e crescer. O grilo alertou que ele acabaria o quê? Em um curral como os outros meninos que foram para a ilha. E Pinóquio desesperou-se e pediu para que o grilo tirasse dali. Então pediram ajuda para a fada e acabaram salvando também todas as crianças que estavam presas na ilha. Ao voltar para casa, não encontrou seu pai. Procurou por todos os lugares possíveis, até que estava andando por uma praia e encontrou uma garrafa com uma carta dentro. A carta dizia que Gepeto havia saído à procura de Pinóquio no mar, onde fora engolido por uma baleia gigantesca. Foi então que o boneco aprendeu com o grilo a construir uma jangada e partiram à procura da baleia. Procuraram, perguntaram,
a todos que encontraram pela frente e nada. Passados 2 dias, avistaram uma baleia que vinha na direção deles. Tentaram fugir, mas não conseguiram. Foram que? Engolidos. Achavam que não teriam como escapar, mas ao procurarem uma saída dentro da baleia, acabaram encontrando Gepeto. Gepeto contou-lhes o acontecido, que como foi para dentro da baleia, como foi parar dentro da baleia. Todos ficaram que? Felizes. Gepeto e Pinóquio se abraçaram muito. Pinóquio pediu desculpas ao seu pai e prometeu não desobedecer, pois estava muito arrependido. Os 3 ainda estavam dentro da barriga da baleia e precisavam sair o quê? O mais rápido dali. Foi quando o grilo Pepê teve a ideia de acender o quê? Uma fogueira dentro da baleia. Estava repleto de galhos, madeira de navios naufragados que foram o quê? Engolidos por aquela baleia gigante. E olha só, acenderam então a fogueira e a fumaça, com a fumaça a baleia o quê? Tchim! Espirrou, jogando-os para fora. Foi um susto e tanto. A partir desse dia, Pinóquio prometeu e passou a ser mais dedicado aos estudos. Aprendeu o quê? A não mentir mais. Ficou tão bom que no dia do seu primeiro aniversário, a fada azul o transformou em um menino de carne e osso. Gepeto ficou muito feliz, porque agora tinha um filho de verdade. Fim da nossa história. Então, o que aconteceu ali, amigos? Então ele era um boneco de madeira, né? Que a fada transformou ele em realidade. E quando ele mentia, o que acontecia? O nariz crescia. E agora veja só, aqui na imagem. Encontre um material duro, um material maleável. Então, o que é um material duro, né? Ó, eu tenho um copo aqui que é duro, o vidro é duro, a cerâmica também é dura, né? A minha colher de metal, aqui, ó, esse aqui eu não consigo dobrar, né? Aqui ele é maleável, mas aqui não, ó. E o que é algo maleável? Eu tenho aqui esse tecido que é maleável, a máscara, né? Também é maleável. Ó, a minha fita também é maleável. Transparente, o que temos ali de transparente, ó? Eu tenho aqui um vidro, que é transparente. E um material líquido. O que nós temos ali de líquido? Então você vai ficar como sua tarefinha. 2. Você sabe de que materiais são feitos esses brinquedos? E 3. Você conhece algum material que não seja adequado para fazer brinquedo? Qual? Qual material será que não é adequado para fazer brinquedo? Então, um exemplo é o que? A cerâmica, né? Porque se cair no chão, ela o quê? Quebra. Outro exemplo é o vidro, né? Mas lembra na nossa aula passada a gente viu que nós temos a bolinha de gude, né? Que é mais difícil de quebrar. Mas imagina se fosse um brinquedo no estilo do vidro, né? É um material que quebra. E aqui, então, um exemplo de material duro, temos o quê? O próprio boneco, né, que era de madeira, maleável, a roupa, o laço, material transparente, temos aqui o que? O aquário, muito bem. E líquido, a água de dentro do aquário. E os materiais, então, do nosso dia a dia? A madeira, o plástico, o papel e o vidro são o quê? Exemplos de materiais que utilizamos o quê? Para fazer
os objetos. Cada material tem características próprias, né? Como, por exemplo, a transparência, a flexibilidade, a quebra, né? Se cair, quebrar, e a deformação. Temos também, né, a dureza do material, que são o quê? Exemplos dos tipos de materiais que nós temos. E é importante conhecer o quê? Essas características para a gente poder o quê? Usar esse material de forma adequada, não é mesmo? Porque se eu pegar aqui ó, um material como esse de vidro, ou mesmo esse de cerâmica, né, um prato, uma xícara, um copo, se for de vidro em casa, tem que tomar o quê? Muito cuidado para não deixar cair e quebrar. Então veja só, a madeira é o quê? Resistente a quebras, mas pode ser cortada, esculpidas em diversos formatos. Já o vidro é um material transparente, ou seja, é possível que enxergar através dele, né? E o vidro é pouco resistente se o que? Ele se quebra com facilidade, né? Então o vidro ele é utilizado para fazer os óculos justamente o que? Pela transparência que a pessoa vai conseguir o que? Enxergar. Os metais aquecem com o que? Com facilidade e são maleáveis. Então o metal, né, dá para dobrar com mais facilidades quando o quê? Quando aquecidos. Então, e podem ser também, ó, brilhantes, né? Eles são uma cor brilhantezinha. O plástico é maleável e é resistente. Ele pode ser dobrado e amassado, mas não rasga e nem quebra com facilidade, né? Por exemplo, uma garrafinha de água, uma garrafinha de refrigerante, você consegue amassar ela, dobrar e tudo, mas rasgar como um papel já não tem como, né? E o papel pode ser dobrado, amassado e ele se rasga com o quê? Com facilidade, isso mesmo. Pense um pouco e responda oralmente o que acontece se suas roupas fossem feitas de papel em vez de tecido. B. Os móveis fossem feitos de borracha ao invés de madeira ou metal. E C. As janelas fossem feitas de tijolo ao invés de vidro. Já pensou? Se as nossas roupas fossem feitas de papel ao invés de tecido? Muito fácil de estar andando assim, né? E começar o que? A rasgar. E os móveis, se fossem feitos de borracha ao invés de metal, né? Ou madeira, seria tudo bem mole, né? Como é que você... Um banco até ainda vai, mas e outras coisas? E um guarda-roupa, como é que ia guardar as coisas, né? Já não teria como. E as janelas, se fossem feitas de tijolos ao invés de vidro, o que a gente não ia conseguir? Enxergar para o outro lado, não é mesmo? Então veja só agora, o que vocês vão fazer? Associar o material ao objeto. Então aqui eu tenho barro, madeira, metal, tecido, vidro e plástico. Aqui o Lego é de plástico, o prego é de metal. A colher aqui é de madeira. A roupa, tecido. A panela de barro. E aqui o carro, né? A parte tá mostrando aqui a parte do para-brisa do carro, então, né? Que é de vidro. Isso mesmo. Agora vamos realizar a nossa atividade no seu caderno. E o que você vai precisar então? No seu caderno de ciências, lápis de escrever e sua borracha. Espero que tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, volta e assiste novamente. E até a próxima aula.